Paz, meus queridos irmãos. Hoje eu quero falar o que o cristianismo fala sobre a morte e o evolucionismo. Bom, o cristianismo é quem tem fé em Jesus Cristo, de sua ética e de sua promessa de redenção, e que serve à doutrina cristã revelada nos evangelhos. O evolucionismo é uma teoria elaborada e desenvolvida por diversos cientistas para explicar as alterações sofridas pelas diversas espécies e seres vivos ao longo do tempo. Entendendo isso das duas partes, vamos ver o que as escrituras sagradas que falam em razão do nascimento, da vida e da morte do Senhor Jesus, que pode ser resumida em um único versículo. Um versículo chave, um versículo muito conhecido por todos os irmãos, que diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Através desse versículo, perceba-se que é incompatibilidade entre a evolução e o cristianismo se torna um problema insolúvel. Como já foi visto, o princípio básico da evolução é a morte. Para que a evolução pudesse acontecer, a morte teria que estar presente desde o primeiro organismo vivo que tivesse aparecido na face da Terra. Segundo a evolução, o ser humano não teria sido o primeiro organismo vivo. Portanto, a morte teria que estar no mundo muito antes do aparecimento do primeiro ser humano. E se a morte já estivesse presente antes do surgimento do humano, a morte, não poderia ter sido o salário do pecado, pois o ser humano é o único ser moral que consegue pecar. Animais, insetos, bactérias, fungo, planta, cosmo, elétron, tudo que há no nosso sistema não pecam, porque não são organismos morais. Como explicar a morte no mundo antes do ser humano? Sendo que a Bíblia ela afirma que a morte é o salário do pecado. O que então teria pecado para a morte entrasse nesse mundo? Perceba que eu não disse quem teria pecado, ou quem é referente ao ser humano, ou o que aos demais organismos vivos. Se a morte já estava presente e atuando nos organismos vivos antes do surgimento do ser humano, então a morte não poderia ter sido o salário do pecado. Porque organismos amorais não cometem pecados. Se assim fosse, a morte certamente não seria o salário do pecado, mas sim mais um processo natural. Imagina Jesus dando a sua vida por um processo natural. Não faz sentido. Isso é o que o tal de evoteísmo propõe, um absurdo teológico. Mas qual teria sido a origem da morte? Essa é uma pergunta que a Bíblia ela responde claramente, sem erro nenhum. A origem da morte não está relacionada a alguma falha do projeto original feita pelo Senhor Deus, nem tampouco relacionado a alguma falha de execução do projeto da criação por parte do Senhor Deus. A origem da morte encontra-se na pessoa do Senhor Deus. No fundo, Ele é o autor da pena de morte. Ele diz claramente ao homem que ele havia criado no Jardim do Éden, em Gênesis 2, versículo 16. Essa declaração não se refere a apenas um ato, mas um processo que culminaria com a morte física. E foi justamente isso que Adão experimentou em sua vida. Gênesis 3, 17, 5, 4, 5, leia atentamente. Portanto, a morte teve uma origem. A morte física, como um processo, também teve um início. Esse início aconteceu justamente no julgamento feito por Deus com o respeito à
desobediência de Adão. Assim como Adão pecou numa determinada hora, num determinado dia, num determinado lugar, a morte também passou a fazer parte da história da humanidade num determinado dia, num determinado horário. E através dessa declaração, o Senhor está afirmando que aconteceria com Adão no caso de uma desobediência. Note que a expressão certamente você morrerá, traduzida literalmente é morrendo morrerás. A Bíblia afirma que a morte entrou no mundo após o pecado de Adão e Eva, e não antes. Se a morte não estivesse presente no mundo desde o primeiro organismo, a evolução certamente não poderia ter ocorrido. Se a morte já estivesse no mundo antes do pecado de Adão, então ela não poderia ser o salário do pecado. Como vimos, se a morte não for o salário do pecado, qual seria a razão da vinda de Cristo? Pensaste nisso? Vir para morrer por um processo natural? Qualquer tentativa de harmonização entre a teoria evolucionista e as escrituras sagradas sempre irá comprometer inteiramente uma das duas, fazendo que uma ou outra seja completamente falsa, nula ou absurda. Não há possibilidade de harmonização entre a evolução e o relato bíblico de Gênesis. Não tem como. É uma via ao contrário. O homem, desde sempre, através da sua sabedoria vinda e posta em sua mente através do Criador, mesmo assim, ele tenta explicar tudo que há nesse mundo, para influenciar pessoas a não crerem num Deus real. Mas não tem saída para eles através dessa teoria. A única saída é ir nas Escrituras e renunciar tudo aquilo falado pela sua desobediência e crer que o verdadeiro Deus colocou nas Escrituras é real. Paz, meus queridos.